é amada, você é perdoada, você é redimida, você é uma nova criação, você é santificada, você é especial, você é templo do Espírito Santo, você foi feita com um propósito. Glória a Deus por essas declarações que Deus tem sobre a sua vida. Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo. Para os homens, é só colocar o "o". Você é amado, você é perdoado, você é redimido, você é uma nova criatura, você é santificado, você é especial, você é templo do Espírito Santo, você foi feito com um propósito. Glória a Deus por essas declarações e sejam bem-vindos. Estamos no 5º dia de oração e jejum. E nós já vivemos testemunhos milagrosos de salvação, de cura e de libertação. Pessoas já estão ouvindo a voz de Deus, já saíram de cativeiros que estavam aprisionadas e por isso nós começamos com essas declarações que Deus tem sobre as nossas vidas. Vamos começar essa sexta-feira agradecendo Deus por quem Ele é, porque Ele é o nosso Pai. E sim, vamos agradecer ainda mais por tudo que Ele fez por nós ao enviar o seu único Filho naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus é bom o tempo todo, Andréia, e por isso damos glórias a Ele. Se você tem alguém que você tem aí um nome no seu coração, e não importa se ela conhece a palavra ou não, pega aqui o aviãozinho e compartilha essa live, para que essa pessoa esteja aqui, ouvindo a palavra de Deus. E você que está jejuando, nós vamos orar para entregar mais uma noite de jejum, porque o Senhor nos criou com um propósito. E a vida do cristão é uma vida de jejum e de oração. Por isso, nós vamos orar. E se a Mari estiver por aí e quiser testemunhar depois que a gente orar, Mari, dá um oizinho que eu te adiciono se você quiser entrar aqui no vídeo para que possamos escutar o que Deus fez na tua vida. Amém? Vamos orar. Orar por todas as vidas. Para você que está lá na nossa comunidade, eu mandei um vídeo, eu não sei se você viu, para que o seu coração descanse, porque o nome de vocês, as famílias de vocês e tudo que carrega o nome e o DNA de vocês estão debaixo dessa muralha de oração que nós estamos fazendo aqui de forma corporativa. Então, todas as vezes que você sentir um aperto no seu coração, lembre-se que você já está debaixo de uma muralha de oração. Aí você só lembra, ore, abra a sua boca e declare: Senhor, eu estou vivendo um período de oração. Por isso eu quero te apresentar essa angústia que está aqui no meu coração. E você foi ungida pelo Espírito Santo de Deus que está sobre você. E você tem autoridade. Você foi feita para ser cabeça e não cauda. Você pode e deve orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque ninguém mais tem autoridade de orar por você, pela sua geração, pela sua casa, do que você. Então se empodere desse poder e dessa autoridade que você já tem para orar por você, pela tua família e especialmente pela tua casa. Lembre-se todos os dias disso. E aí o que você tem que fazer? Clamar o Espírito Santo de Deus
para que os seus lábios sejam tomados por Ele. E a partir do momento que você abrir a sua boca, você que está jejuando, Deus vai, através do Espírito Santo de Deus, levar as palavras nos seus lábios, e todos nós que estamos aqui temos poder e autoridade para orarmos. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Hoje eu quero fazer a oração que está na página 31 do livro. O livro base é esse, 40 dias pela Bíblia de jejum e oração, e nós aprofundamos na palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus vai estar em Gênesis 15, o capítulo onde a gente vai ter o foco em Abraão, quando Deus promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e Abraão creu e obedeceu. Então eu quero fazer essa oração corporativa que está aqui no livro hoje, porque quando eu sentei para fazer essa oração, falei, Senhor, essa oração ela é muito poderosa. Então você que está aqui, coloca as suas mãos assim, em formato de receber. Fique com seus olhos abertos, mas eu vou pedir que você curve a sua cabeça e literalmente estenda as suas mãos. Fique de olhos abertos, porque hoje o Senhor quer fazer prodígios e maravilhas nas suas mãos. Eu creio que pó de ouro será liberado nessa live. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai surpreender muitas pessoas que duvidam dos sinais e maravilhas que Deus pode operar, especialmente quando a gente fala de internet. Então fique com seus olhos abertos, estenda suas mãos à sua frente e deixe o Espírito Santo de Deus te surpreender, porque nós estamos aqui em unidade e cremos no poder do Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo usa os meus lábios e eu oro uma oração que a autora deixou aqui para nós. Amém? Estenda as tuas mãos à tua frente, abra os teus olhos, fixe nas tuas mãos, que a palavra de Deus será liberada sobre a tua vida. Abba, Pai, nosso Criador, te louvamos porque o Senhor nos fez de modo assombroso e admirável. Obrigada, porque somos perdoados e redimidos pelo sangue de teu Filho Jesus. Obrigada, porque no poder e pelo poder de teu Santo Espírito somos uma nova criação. Por tua graça e misericórdia, somos tua obra-prima, feita por tuas mãos, e os teus propósitos para nós são bons e perfeitos. Por favor, conceda-nos sabedoria e discernimento à medida que executamos esse plano. Ajuda-nos a descobrir quem desejavas que eu fosse quando me criaste. Mostra-nos as mentiras do inimigo. Leva embora tudo o que não criaste para a minha vida. Nos proteja, papai, dos esquemas do diabo. Dá-nos olhos para ver a nós mesmos, não com os olhos do mundo, mas com os teus olhos. O Espírito Santo de Deus agora está na tua visão. Você não está olhando as tuas mãos mais com os teus olhos carnais. É o Espírito Santo de Deus que está em toda a sua visão. Por isso nós continuamos orando aqui e dizemos assim: Pai, que nós saibamos no fundo do nosso coração que somos santas, criados à tua imagem e separados para teus propósitos. Abre os nossos olhos para para que possamos ver a nossa verdadeira beleza, uma beleza que reflete o teu coração, Pai, teu caráter, tua força e tua dignidade. Planta tuas verdades bem do fundo do meu coração. Nos encha, Pai, com o teu Santo Espírito e nos abençoa todos os dias das nossas vidas. Te pedimos tudo isso em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E tem gente agora que está vendo pó de ouro nas mãos. Tem gente agora que está até confuso porque nunca viu. Tem gente agora que está falando, como assim? Eu nunca vi isso. Tem gente que está recebendo os sinais e maravilhas de Deus, que nunca viu, porque o Espírito Santo de Deus, ele surpreende. Ele faz com que aquelas pessoas
que não conseguem crer que o Espírito Santo de Deus tem liberdade, está agindo agora nas palmas das mãos. O que você está vendo não é nada da tua cabeça, não são os seus olhos que estão embaralhados, é o Espírito Santo de Deus que está aí te mostrando que ele continua fazendo sinais, milagres e maravilhas. E eu creio que na autoridade que há no nome de Jesus, as mãos que estão sendo ungidas agora pelo Espírito Santo de Deus serão usadas para impor e curar, em nome de Jesus Cristo, vidas. Jesus, te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor envia a tua luz. E é nesse lugar, crendo em ti, que nós começamos essa oração corporativa, elevando o teu Santo Espírito, Pai, como soberania absoluta entre nós. Porque a honra é tua, o louvor é teu, a majestade é tua. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom o tempo inteiro. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom. E quem teve a experiência, depois se quiser compartilhar lá na comunidade, no grupo do WhatsApp, fique à vontade, porque tem pessoas que precisam escutar o teu testemunho. Aleluia! Vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu fui para o final, para essa oração. Essa oração está no livro. É uma oração que a autora deixou aqui pra gente. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 15. A autora deixou pra gente o versículo 6 pra gente meditar. Mas eu tava lendo a palavra. O Espírito Santo, Paulo, ele fala conosco de todas as formas. Alguns veem os sinais. Glória a Deus, Cris, deixa essas lágrimas virem. E possivelmente você tem o seu dom de cura nas mãos. Então vocês vão perceber, as minhas fica a palma da mão toda vermelha. Se vocês olharem aos meus dedos, existe esse fogo. São poucas vezes que eu vejo pó de ouro. Eu vi 3 vezes em toda a minha caminhada cristã, que não tem muito tempo, mas o Senhor me usa muito no sobrenatural. Eu fui em muitas conferências e muitas vigílias, já subi monte. Então o sobrenatural faz parte da minha caminhada. A Cris viu o pó de ouro nas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ceiar estando em jejum? É isso, Gabi? Pode sim, tá? Pode sim. Então, receba essa unção de cura, você que tá com as mãos, né? Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Então, creia nisso, impõe as mãos. Quem pedir oração para você de cura, deixa Deus te usar. Amém? Em Gênesis 15, glória a Deus, eu senti minha mão bem quente, luz nas mãos, glória a Deus, Pri. Deus é bom, deixa Ele te usar. Aqui não é somente a luz, né, porque eu uso essas luzes todos os dias, mas o corpo todo está quente. A planta dos pés, eu tô descalça aqui, o chão tava gelado, agora tá quente. Então Deus é bom, Ele nos usa, né? Ele mostra pra gente que Ele está aqui. Então receba, deixar o Espírito Santo de Deus esquentar o teu corpo, mostrar pra você que tem vida aí, vida espiritual e que Ele faz morada. Vamos lá. Eu quero deixar pra vocês aqui, em Gênesis 15, eu quero deixar o versículo lá do B do versículo 1, para vocês levarem pro coração de vocês. A Trisa tá falando, glória a Deus, as mãos estão brilhando, é o pó de ouro. Sinais e maravilhas que o Senhor continua operando. Vamos ler para ficar aí impresso no seu coração. Na parte B do versículo 1, o Senhor diz assim para Abraão. E hoje ele quer falar para você. A Priscila, é surreal, né, Pri? Tem gente que é surreal, é pó de ouro, tá? É pó de ouro. Essa oração, Duda, tá na página 31, tá? Quando foi ali na metade, o Espírito Santo me usou e eu saí um pouco da oração, mas a base da oração
Tá na página 31. É do livro mesmo, tá bom? Ó. E tá tudo bem, não é todo mundo que vê, cada um... Tem gente que escuta a voz, tem gente que tem visão, tem gente que sonha, e tá tudo bem, não tem nada de errado com você, tá bom, Miriam? Olha só, eu quero que vocês levem para o coração que Deus faz uma aliança com Abraão. Então, olha só o versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo. Então, aqui a gente está lendo que Abraão viu Deus. E olha só, ele falou assim para Abraão, e hoje ele fala para você. Não tenha medo, Maria Eduarda Rodrigues. É o último nome que está aqui. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E aí você vai repetir isso com o seu nome. É Deus falando para você da mesma forma que ele falou para Abraão. Não tenha medo, Elaine. Eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Hoje o Senhor, Kátia, a coloração, tem gente que vai mudar a coloração, tem gente que vai ver pó de ouro, a unção está nas mãos. Aleluia! Então, aqui tem uma promessa para nós. E quando tem uma promessa na Bíblia, a gente fala, eu tomo posse, Senhor. Então, repita, eu tomo posse dessa palavra que foi liberada para Abraão. Pai, eu tomo posse, eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor é o meu escudo. E sabendo disso, eu creio que o Senhor me dará uma recompensa. Recebe essa palavra, é uma promessa que está ali. É uma promessa que está na Bíblia. Isso que deixa a palavra de Deus viva e eficaz. É a gente ler e tomar posse. Porque a palavra de Deus diz exatamente isso. Criem o hábito de pegar a palavra e colocar o teu nome. Deus está falando com Abraão, mas hoje ele está falando com você. Não normalize estar em locais onde Deus está falando. Você não está aqui para aprender mais uma técnica de vida. Você não está aqui numa sexta-feira, 180 pessoas, para jejuar e ouvir a palavra de Deus à toa. Todas nós teríamos várias coisas para fazer, inclusive ficar perdendo tempo fazendo várias coisas, ou fazendo nada, ou saindo, enfim. Mas você escolheu estar aqui. Então não normalize. Deus está falando com você. Josi, não tenha medo, eu sou o seu escudo e te darei a minha recompensa. Nós precisamos crer no que está escrito na palavra e tomarmos posse. Para quem tem o livro, eu sugiro sempre vocês meditarem nos mapas mentais que os autores de devocional fazem. Por quê? Porque os mapas mentais, ele facilita o nosso entendimento da palavra. Olha só, quando a gente pega ali uma linha do tempo de Gênesis, a gente vai ver que Deus, em sua graça, criou um mundo bom. E aí, quando eu estou diante das maldades do mundo, eu preciso voltar para essa promessa. Quando eu leio atrocidades, quando eu vejo tragédias, quando eu escuto mentiras, quando eu sou encurralada, quando eu sei que pessoas são más, que pessoas são fofoqueiras, eu preciso olhar para essa promessa e ver aqui, Deus em sua graça criou um bom mundo. Eu preciso crer nisso. E aí a gente começa a ver o quê? Que lá no começo da primeira dinâmica relacional entre irmãos, Caim matou Abel. Então a gente olha nessa história e começa a entender. Ao invés de eu ficar murmurando, falando, meu Deus, que mundo é esse? Não vou ter filho, olha como o mundo tá. Olha isso, porque é irmão roubando dinheiro do irmão, é irmão mentindo, é irmão fazendo o quê? Bom, vamos lá. Quantas histórias na Bíblia entre irmãos
a gente conhece de coisas que deram errado naquele momento. E por isso você não vai ter outro filho? Porque você, não, essa história agora de ter muitos filhos, agora o mundo só dá problema. Olha aqui a Bíblia te falando. A primeira dinâmica relacional que vemos entre irmãos. Então a gente precisa sempre olhar e entender, as coisas sempre aconteceram. Mas o que Deus sempre fez? Vamos lá. Os homens tentaram se autoglorificar construindo uma torre, mas Deus os espalhou pela terra toda. Então essa história de, hoje em dia tá difícil, porque depois, né, da pandemia, as pessoas ficaram difíceis, as pessoas ficaram egoístas, as pessoas ficaram pensando só em negócios. E na Torre de Babel? Então a gente, ao invés de ficar se lamentando por conta do mundo, a gente tem que olhar e falar, onde está o meu socorro? Aonde eu posso ir para entender que eu tenho um lugar que vem o meu socorro? E aí a gente começa a entender toda a lógica de Gênesis. Deus chamou Abraão para que saísse da terra de Ur. O Senhor destrói Sodoma e Gomorra com fogo. Então a gente começa a ver todas as coisas e olhar para o mundo de hoje e perceber que existem coisas que ainda continuam existindo. E aí a gente olha e fala assim, só Deus que vai fazer isso, porque é só Ele que sempre fez. Só que a gente não confia nisso e a gente quer botar a mão nas coisas que é Deus que faz. Olha só, quando alguém escuta assim, não, Deus não testa. Vamos lá. O Senhor pôs a fé de Abraão à prova ao pedir-lhe que sacrificasse seu filho. Será mesmo que Deus não testa a gente? Não prova a nossa fé? O que Deus está te provando? A gente precisa olhar. Hoje mesmo eu falava com uma amiga no telefone, enquanto eu estava indo lá na igreja fazer os vídeos, a conferência, a visita técnica, mostrar, né, ver a equipe de mídias, e aí eu estava falando com uma amiga, né, contando, a conferência tá 3 vezes maior do que o ano passado, então o time tá maior, eu tive que sistematizar a conferência, então se você que tem o meu número há mais tempo, já foi minha cliente em outros projetos, eu vou pedir para que você responda, né, as meninas que vão chamar vocês de outros números, não é robô, responda para que elas possam continuar o atendimento ou tirar você da lista, caso você não queira ser atendida, né? Não queira estar na conferência. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu falei para ela, eu sei que Deus está me testando nessa área. Eu sei que eu preciso confiar e delegar, porque senão eu vou voltar para aquele meu lugar de querer executar tudo. E eu não quero me afastar da presença do Espírito Santo. Eu quero delegar, eu quero não entrar em reuniões, eu quero confiar nas pessoas. Eu não quero ter o controle, eu não quero ter o problema do orgulho, eu não quero viver debaixo da doença da perfeição e de achar que só eu sei fazer as coisas. Porque eu preciso crer em Deus e eu sei que Ele está me testando nessa área. Para que eu possa, de fato, descansar nele. Entende? Aí eu te pergunto, aonde Deus está te testando? O que Ele te aperta? Geralmente é onde você tem uma queda, aonde você tem um desafio, aonde você não acredita nele. Geralmente é nessas áreas. Então a gente precisa entender que estava lá na Bíblia. E aí, quando a gente vai caminhando, discorrendo ali, olhando o que vai acontecendo na Bíblia, né? Adão e Eva tinham anseios, assim como eu e você. Então não é uma coisa de, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso ficar angustiada. Na Bíblia tá lá em Gênesis 3. Adão e Eva tinham anseios que tentaram pôr em prática fora do plano de Deus. Olha só, aí Deus vai lá e coloca o dilúvio que nós já vimos. Jó continuou a adorar a Deus em seu sofrimento. E quando o sofrimento vem, o que você faz? Você culpa Deus ou você continua a adorá-lo?
Então, mergulhar nesses 40 dias pela Bíblia, jejuando e orando, é literalmente a gente ter a consciência que as histórias da Bíblia continuam vivas até hoje, os heróis da fé continuam vivos até hoje. Abraão não ficou lá na Bíblia. O Senhor pede coisas pra gente igual ele pediu para Abraão. Jó, o que aconteceu com Jó não ficou só lá na história de Jó. Também acontece conosco. Nós falamos um pouco sobre Jó ontem. Deus faz promessas para Abraão. Abraão crê e obedece. Mas mesmo assim, Deus testa Abraão. Aí existe uma confusão, né? Eles antecipam a promessa. Aí nasce Isaac e aí dá a confusão e acaba tendo a expulsão da serva e do seu outro filho. Vocês percebem isso? Confusões de adultérios, confusões de bastardia, confusões de famílias disfuncionais. A gente tem que ter essa consciência para que a gente entenda o porquê que esse mapa mental da Bíblia ele continua vivo até hoje. E aí a gente tem que olhar e ver, opa, isso é maldição hereditária, que existiu lá na Bíblia, e o Senhor, quando enviou Jesus Cristo, levou com ele todos os pecados, todas as enfermidades, todas as doenças, nos deixou sarados, redimidos, perdoados, curados. Só que eu tenho a minha família carnal, eu tenho que olhar a minha história, da onde eu vim, o que se repete, o que acontecia. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós. Quando tem um dia difícil, a gente glorifica ao Senhor, porque vivemos de glória em glória. Ah, Elaine, você é muito positiva. Não, eu sou muito bíblica. Porque se Jó louvava e adorava o Senhor, teve sim seus momentos ali de revolta, mas ele continua adorando e louvando o Senhor. O Senhor destrói cidades, o Senhor testa Abraão, o Senhor manda Abraão se afastar do seu primo. A história de Sara, quantas vezes a gente não foi Sara? Quantas vezes? Quantas vezes a gente antecipou sonhos que viraram pesadelos? A gente tem que sempre pensar, isso acontece, isso sempre aconteceu, e nos vigiar, nos orarmos sem cessar e crermos nessas declarações que nós começamos a live. Quais foram as declarações? Para a gente entender que apesar do dia difícil, existe um propósito de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, amanhã a gente vai entrar em anseio por liberdade. Antes da gente falar um pouco sobre anseio por liberdade, tem uma pergunta aqui que vai se encaixar, né? Quem colocou aqui sobre a rotina de trabalho, né? A rotina da vida. Com a rotina diferente, pensei nisso hoje, Elaine. Será que Deus está me testando? Espero não ser reprovada. Existe algo, quando a gente mexe na nossa rotina, é uma adaptação. Só que, claro, que quando a gente está jejuando, o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer tirar a gente de uma rotina de jejum. Porque tudo que o inimigo quer é distrair a gente. Porque ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Quando a gente pensa em roubar, só óbvio, né, que tem as histórias e as histórias, mas geralmente está associado a uma distração. Então a gente tem que estar atento. Qual que é a distração? O que está te tirando desse lugar? E Deus quer mostrar alguma coisa, Ele sempre quer nos mostrar. E hoje eu quero deixar aqui para vocês a página 28, que essas páginas aqui, elas são importantes porque é a maioria das dúvidas. Era a minha dúvida quando eu comecei a caminhar com o Senhor,
É o que eu recebo todos os dias aqui no Instagram. Quando eu encontro amigas de Jesus, são perguntas que são feitas. Quando estou em conferência, e é o que acaba travando as pessoas. Porque tem muita gente que foca muito no diabo e esquece de glorificar o nome de Deus. Então tudo é o diabo. Parece que o diabo, na vida dessa pessoa, tem mais autoridade do que o nome de Deus. Então olha só o que a autora fala. Podemos acreditar no inimigo ou podemos acreditar em Deus? Eu vou ler porque muitas pessoas não têm o livro e vale a pena, porque isso daqui faz parte da vida cotidiana do cristão. E é importante ter esse discernimento. Porque se a gente não tem o discernimento, e a gente só tem o discernimento quando a gente aprofunda na palavra. Quando a gente sabe, mas lá na palavra, a promessa de Deus para minha vida é essa, essa e essa. Está na página, essa semana foi muito desafiadora em várias esferas, mas aqui não, estou com Jesus, é isso. Doença neuromuscular sem diagnóstico definido de uma filha é um teste para quem quer ter tudo sob controle? Paula, é muita imaturidade eu te responder essa pergunta sim ou não, tá? Todas as vezes que a gente tem doença, precisa envolver a equipe médica, precisa de um acompanhamento, de um discipulado. Não dá pra gente afirmar numa live que é um teste, tá? Até para não te deixar culpada, para não te deixar num lugar de meu Deus, a culpa é minha que está acontecendo isso com a minha filha. Mas apresenta ao Senhor em oração. Peça para o Senhor revelar o que está no oculto e no escondido, porque as perguntas profundas quando envolve doença, a não ser que o Espírito Santo traga uma revelação, assim como aconteceu quando a Vanessa estava aqui de liberar uma cura, assim como aconteceu quando eu falei, tem gente que está necessitando entregar a vida para o Senhor, que vai ver pó de ouro, mas no seu caso, assim, é muita imaturidade, tanto espiritual quanto emocional e profissional, né? Responder, assim, essa pergunta tão profunda, tá? Vamos orar, permanecer nesse lugar e o Senhor vai falar com você durante esse jejum para te dar essa resposta, tá bom? E é importante que ela tenha um acompanhamento profissional, tá? Olha só, podemos sucumbir às mentiras ou permanecer na verdade. No jardim, Adão e Eva escolheram acreditar nas mentiras de quem? De quem que eles preferiram acreditar? Nas mentiras do diabo. Convivendo todos os dias com mulheres, no privado, nas salas de atendimento que eu faço, em conferências quando estou em grupo, orando em grupo, lendo vocês no direct, tendo amigas mulheres. Como o diabo engana. Sabe por quê? Porque o diabo não vem com uma cara feia. Ele não vem com cara de serpente. Ele não vem com chifre, nem com rabo, nem com pelo, nem cuspindo fogo. Ele vem de forma fantasiada. E aí a gente precisa estar o quê? Atenta. Eu sei como o diabo vem para mim. Você sabe como o diabo aparece para você? Eu sei. E é importante você ter essa consciência para você, já te vi, aqui não. Ele é sujo, ele é imundo. Para mim ele vem em forma de trabalho, ele vem em forma de promessas, de muito dinheiro, de muita execução, ele vem. Então eu tenho que estar atenta para me posicionar, para falar não, para cumprir o meu propósito com Deus, para não me afastar do meu propósito, para não me perder, para não voltar para a velha Elaine. Ele vem dessa forma. Ele vem com testes. Ele vem assim. Então você precisa entender como que o diabo se apresenta para você.
Só que você só vai saber como o diabo se apresenta para você se você souber quem você é em Cristo. Se você estiver sendo curada e liberta. Aqui, ó, não sei, me falta paciência na educação da minha filha. Pronto, já não precisa nem... Isso não é teste de Deus, é o diabo te tentando. Ele se apresenta dessa forma. Ele sabe que você não tem paciência, ele vai lá e ele se apresenta ali. Porque aonde há grito, há demônio. Sabiam disso? Para nutrir, aparece na mente, batalha na mente. Para mim, ele vem sempre dizendo que as coisas não vão dar certo. Faz um exercício, nós vamos apresentar hoje à noite, para que você tenha essa clareza. Isso é um processo de cura e libertação, pela mente. Não é gritar somente para expulsar o demônio, vocês terem manifestação demoníaca, eu botar a mão e, em nome de Jesus Cristo, esse demônio sai daqui. Não, é processual. Essa expulsão de demônios é no processo de evangelismo, é quando faz o apelo, é quando está lá na pregação e o diabo tá bravo porque vidas estão sendo entregues a Jesus. Ele não quer, aí ele se manifesta, ele usa brecha das pessoas ali para se manifestar. Mas de forma consciente. Isso é um processo de cura e libertação. É de forma consciente levar vocês a refletirem aonde ele entra e como ele entra. Acabei de identificar, glória a Deus. É saber ver os sinais. Porque ele não chega batendo o pé na porta. Ele está em derredor, comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas. Ele está em derredor. Aí ele vai em derredor, em derredor, em derredor. Quando ele vai, pensa uma minhoca, uma coisa que é mole, que ele entra em todos os lugares. Aí ele vai e ele entra ali. Preste atenção. Preste atenção. Libertação é de forma processual, é conversando, é vocês com o olho aberto, com a mente alerta, jejuando, saindo das redes sociais. E antes de decisões, ore. Amém? E peça perdão. Vamos lá. Noé e Abraão, por outro lado, escolheram acreditar nas verdades de Deus. No entanto, não podemos esquecer que Noé e Abraão não eram perfeitos. Nas ocasiões em que deixaram de seguir a Deus e colocaram seus anseios em lugar errado, Deus enviou severas consequências como resultado. Aprendemos nessa semana a escolha de mentiras e autossatisfação resulta em consequências negativas. A escolha da verdade e da humildade resultam em bênçãos e realizações. Aí eu preciso escolher qual consequências eu quero. Eu preciso escolher. Eu quero as consequências de bênçãos e realizações ou eu quero consequências negativas? Por isso que o processo de libertação precisa ser de forma consciente. E é a pessoa que está nas trevas que precisa escolher sair. Por quê? Porque quando escolhemos acreditar em mentira, caímos nas mãos do inimigo. Ouvimos a voz do diabo, não a voz de Deus. Portanto, o diabo determina quem somos, qual é o nosso caminho e até o nosso destino. Quando confiamos em nós mesmas, nos outros, não em Deus, corremos o risco de nos afastar tanto de Deus a ponto de esquecer seu coração, sua bondade e seu amor. Esquecemos que os mandamentos de Deus são bons, que seus propósitos são bons, que Ele é bom. Confiar na palavra e obedecer a ela é o que devemos fazer para encontrar nosso significado, nossa satisfação e nossa segurança
verdadeiros e duradouros. Página 28, Igor. Abraão pôs em prática. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, mas Abraão não tinha nenhum filho. Como a promessa de Deus seria cumprida sem nenhum herdeiro, Deus era verdadeiramente digno de confiança? Desanimado, Abraão clamou ao Senhor. Deus chegou até ele e assegurou-lhe graciosamente a chegada de um filho. Lembrou Abraão das promessas que fizera a ele. A Escritura diz que Abraão creu no Senhor, sem nenhuma prova visível, sem Sara estar grávida. Abraão acreditou na palavra de Deus, acreditou que Deus faria o que disse que faria. Essa minha amiga, é a essência da fé. Os caminhos de Deus não mudaram. As promessas e os propósitos de Deus são eternos e imutáveis. Não falham, porque Deus não falha. Sabe por que Deus não vai falhar com você? Porque Deus não falha. Você é Deus, porque Ele te fez à imagem e semelhança dEle. Entende isso? Deus não falha. Deus não erra. Você pode até estar machucada com Deus, brigado com Deus, afastado de Deus, mas não é Ele que falha. É você que está longe dele. Quando as mentiras do inimigo? Quais são as mentiras do inimigo? Vamos lá, para deixar bem claro para a gente ir para o final. Quais são as mentiras? Medo. Se o medo está te paralisando, é o diabo que está aí. Dúvida, ansiedade, descrença e desânimo. Descrença e desânimo é mentira do inimigo. Ai, não acredito que Deus pode salvar a minha casa. Eu não acredito que aquela pessoa possa ser encontrada com o Senhor, pelo Senhor. Eu não acredito na conversão da XPTO famosa que rebola as partes íntimas e é demoníaca. Eu não creio. Então, o inimigo está na sua cabeça. Quem aí conhece Paulo? O apóstolo Paulo. Conhece? Já ouviu falar? Quantas cartas ele escreveu para a Bíblia? Qual foi a importância dessa pessoa para o evangelho que eu e você lemos hoje? Então, quem te dá o direito de pensar que o Senhor não pode alcançar uma pessoa que você conhece? O diabo. É ele que está te dando esse direito. Quer ter o diabo pertinho de você? É só você começar a viver com medo, ansiosa, angustiada, descrente e desanimada. Simples assim. Simples assim. Quais são as mentiras do diabo? Medo, dúvida, angústia, ansiedade, descrença e desânimo. É simples. Tô morrendo de medo. Mentira do diabo. Nossa, eu tô tão ansiosa que eu não consigo dormir, a não ser que você tenha uma ansiedade crônica, a não ser que você precise de um médico, a não ser que você precise de um período de remédio controlado. Nós precisamos repreender, mas nós precisamos nos disciplinar, criar hábitos que nos afastem desses lugares. Quais são os hábitos? Agir apesar do medo. A coragem, ela vem nesse lugar, não é antagônica ao medo. A coragem é agir apesar do medo. É executar apesar da dúvida.
é descansar ao invés de ansiar. É agir ao invés de desanimar. É crer ao invés de não crer. Sempre nós vamos acertar? Não! O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui? Olha só, Noé e Abraão não eram perfeitos. Eles erraram. Não é sobre erro. Nossa, Elaine, essa semana eu fiquei tão desanimada. Ai, meu Deus, nossa, eu vou carregar a culpa demoníaca nas minhas costas. E aí eu vou fazer jejum de 30 horas porque aconteceu isso. Não. A gente faz como Davi. A gente se arrepende rapidamente. A gente vai lá para o Salmo 51. Gente, o salmo mais lindo, um dos mais lindos para minha jornada, de uma pessoa que, gente, com a minha vulnerabilidade aqui para vocês. Como Jesus me salvou de mim mesma. Meu Deus. Quão perigosa para mim eu era. Então, o Salmo 51 para mim é um clamor de falar: Jesus, cria em mim um coração puro, Senhor. Tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Não tira o teu Espírito Santo de mim, Jesus. Não tira. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Salmo 51. Ele é assim, olha, você tá com aquele lugarzinho que o inimigo tá tentando achar uma brechinha na sua cabeça, tá com medo, tá se sentindo culpada, errou, falou, esbravejou, gritou com o filho, falou uma coisa feia, falou mal da cunhada, falou mal de alguém, causou contenda, tentou segregar, tentou separar, foi julgadora, teve pensamentos maus, foi possessiva, teve codependência de alguém, vai lá, pega o Salmo 51 e sai declarando, ajoelha, clama ao Senhor e leia o Salmo 51. Glória a Deus, Pri. Glória a Deus. A Pri falou que estudou o Salmo 51. Esse Salmo 51, gente, ele é de arrependimento, de confissão. É quando o profeta Natan traz a Davi a consciência de que ele adulterou e do quão pecador ele estava sendo. Salmo 51. É verdade, Nath. Ele é um clamor, porque nós não somos perfeitos. O problema é que a gente quer ser perfeito. O problema é que nós nunca vivemos uma era que a gente fica se olhando tanto, gente. Tanto. A gente tá aqui com o negócio ligado, aí tô com a espinha, aí o cabelo arrepia. Então, a gente fica se olhando na imagem. Só que também as redes sociais, a gente se vê por dentro. Porque a gente vê as nossas ações, a gente começa a ver como a gente vive na nossa casa, a gente vê a nossa casa, a gente se vê o tempo inteiro. E a gente tem esse lugar de não posso errar, não posso cair, não posso pecar, não posso isso. Só que todos caíram, todos pecaram. Quanto tempo, como que você vai ser? Qual é a sua decisão? Como Jó, como Davi? Eu quero ser igual Davi, eu quero me arrepender rápido, eu quero clamar ao Senhor rapidamente. Não quero ficar lá me lamentando, chorando. Não, eu quero correr para o Senhor e me arrepender rapidamente. Nath, eu louvo sua vida, minha amiga, por esse presente. Esse presente não era para ser meu. A Nath ia dar esse livro para alguém. Quando ela saiu de casa, o Espírito Santo incomodou ela e falou: esse livro tem que ser da Elaine. E ela pegou esse livro e me deu. E eu não li. E aí o Espírito Santo trouxe e falou: agora é a hora de você ler esse livro. Glória a Deus, eu honro a tua vida, minha amiga. Amo você. Amo você. Glória a Deus. Bom, nós vamos orar para a gente terminar. Hoje eu quis pegar esses lugares de oração, essas reflexões, porque amanhã a gente vai entrar
nessa temática, que é uma temática muito poderosa, que é o anseio por liberdade, e vai trazer pra gente uma direção dentro de um mapa mental da nossa jornada mesmo, e vai entrar em uma das histórias assim que o meu filho do meio ama, que é de José. E é uma história que, se a gente se colocar no lugar de José, a gente nunca mais vai reclamar quando ninguém fizer mal pra gente. A gente vai olhar e falar, ok, todos nós temos uma raiz adâmica, todos nós somos maus, todos nós somos pecadores, nós não somos ali o tempo inteiro bom, e a gente entrega essas pessoas nas mãos do Senhor, assim como José entregou, e a gente entende que o Senhor permite algumas maldições para que a gente chegue no final ali e tenha um governo, né? Qual que é o governo que o Senhor vai te dar diante de tudo que você está vivendo? Mas eu quero finalizar aqui trazendo essa parte que ele fala sobre justiça. E aí vocês tirem um tempinho depois, para quem não meditou, para vocês meditarem, especialmente em Romanos, né? Para vocês meditarem sobre o significado dessa passagem que a autora coloca e fazer essa conexão, né? Que os caminhos de Deus não mudaram nesses milhares de anos. Ele continua sendo o mesmo, hoje e sempre. Uma das coisas mais incríveis, assim, pra mim, sabe, gente, foi muito... Eu tive um pouco de dificuldade em entender no começo, quando as pessoas falavam pra mim assim, é muito difícil entender a Bíblia. Nossa, eu tinha uma intolerância quando eu ouvia isso, porque pra mim foi tão simples. Gente, assim, eu me converti numa semana, na outra semana eu tava comprando discipulado, eu me dediquei, me joguei de cabeça, e pra mim foi tão simples entender a Bíblia, que os caminhos de Deus continuam sendo o mesmo. Mas depois que eu comecei a me curar e comecei a ser liberta, eu fui entendendo que eu conhecia a história da Bíblia num momento de muita dor. Então, tudo para mim era oxigênio. Tudo para mim era solução, né? Então, eu saí de um medo de me tornar viúva para a maior dor e o maior dor da vida de uma mulher depois da viuvez, que é a traição. Então, do medo de ficar viúva, eu descubro um adultério. E eu vivi o processo sozinha. Eu tive vergonha de contar para as minhas amigas e eu vi quão orgulhosa eu fui nesse processo. Eu não contei para ninguém, eu guardei tudo isso porque eu tinha vergonha. Eu achava que eu tinha sido fraca, eu me culpava e eu não confiava em Deus ainda ali, acreditando que as minhas amigas poderiam me auxiliar nesse processo. E também, como o meu esposo ficou muito debilitado, eu tinha medo delas o julgarem e a gente não contou para as nossas mães, né? Então eu também não queria expor, eu não queria expor as crianças, eu queria que tudo fosse curado e sarado realmente antes de eu expor. E como eu tava literalmente desesperada, primeiro pela vida dele e depois que ele saiu do coma, eu descobri que eu fui traída e eu pensava assim, meu Deus, esse homem tá na cama, eu não sei se ele vai andar, mas eu fui traída. Então minha cabeça era assim, eu vivia, a Bíblia era a minha intubação. Então eu comia a palavra de Deus e aquilo entrava como bálsamo para mim. E eu creio que o Espírito Santo foi o meu remédio, porque eu estava totalmente tomada pelo Espírito Santo de Deus e eu entendia tudo. Eu comecei a ler a Bíblia na ordem ali de Gênesis. Então eu li o Pentateuco, que é desafiador pra caramba, Levítico, Deuteronômio, mas eu lia e as palavras como música se encaixavam, porque era onde eu era anestesiada da minha realidade, sabe? Era onde a minha dor passava, o Senhor tirava com a mão aquela minha vergonha, aquela minha dor, aquele meu nojo, aquela minha raiva, aquela comparação, as cenas vinham na minha cabeça. Então era o meu respiro ali, a palavra de Deus. E aí o Senhor, uma vez eu tive um encontro com o Espírito Santo falou, você me conheceu nos seus piores momentos, então eu era tudo para você, não tinha outra opção, você só me tinha. E quando as pessoas não vêm para Jesus por angústias e por dores tremendas como eu vim, as pessoas têm a vida. Então a vida tá bem, a vida tá ótima, só a pessoa teve um encontro com Deus,
mas assim, ela não tá angustiada. Talvez ela esteja sofrendo numa área, talvez ela foi tomada pelo sobrenatural, talvez uma amiga apresentou, talvez ela estava numa célula, talvez ela estava ali no momento feliz, sabe? E a vida tá acontecendo, ela tem várias coisas para dividir o tempo dela. Ela tem várias coisas, mas eu tava com uma pessoa que dependia de mim, então eu estava em casa. E para honra e glória do Senhor, e graças a Deus, eu pude ficar em casa e abrir mão dos meus negócios. Eu pude escolher isso porque eu não tenho que trazer dinheiro para casa. Então eu tive esse privilégio, sim, de viver a paz do meu caos, sem precisar trabalhar, sem precisar prover. Não foi fácil, tá? Não que se você tiver toda a infraestrutura do mundo, você não tem o direito de sofrer. Mas a palavra de Deus, ela foi muito clara para mim, muito clara. Então, eu tô contando tudo isso para vocês porque eu quero convidar vocês a entender a palavra de Deus através de pessoas que param a sua vida para fazer um devocional que vai te levar e vai te aprofundar na palavra de Deus, entendeu? Te aprofundar, para que você possa ter uma ferramenta, para que você possa ser equipada e para que você não fique mais falando, nossa, como a palavra de Deus é difícil de entender, sabe? Então o deserto faz a gente se deleitar, né? Eu tô vendo a Nath que cresceu num lar cristão, a Fran colocando aqui. Muitas vezes, né, principalmente segunda geração de cristão, aonde a igreja faz parte da rotina familiar, a igreja fica sendo, meu pai vai, eu vou, entra no piloto automático. Mas é quando o Senhor aperta, leva vocês para o deserto. Aí vocês conhecem uma faceta. O Chris Vallotton, que é um dos diretores da Bethel, né, que eu faço lá na Califórnia, a Escola de Avivamento Profético, ele fala o seguinte, que existe uma faceta de Deus que só se apresenta no sofrimento, no aperto, no esmagamento, no deserto. Então, quem não viveu um deserto ainda não vai conhecer essa faceta de Deus. Não é que todo mundo tem que viver um deserto, tá? Eu tenho uma grande amiga que eu falo, você não viverá deserto. Para a honra e glória do Senhor, eu oro e declaro sobre a sua vida para você conhecer essa faceta de Deus. Mas tem uma faceta de Deus que a gente só conhece no deserto. Ele só se apresenta. Por quê? Porque para cada situação da nossa vida, Deus se apresenta de uma forma. Ele vai se apresentar como rei, ele vai se apresentar como pai, ele vai se apresentar como grande eu sou, ele vai se apresentar como juiz, ele vai se apresentar como um vento suave, ele vai se apresentar como um fogo consumidor, entendeu? Então, para cada estação da nossa vida, ele vai se apresentar de uma forma. E para passar rápido mesmo, né? 10 horas, meu Deus. Só Jesus. Olha só, vamos lá. Eu quero deixar esse texto aqui sobre justiça. Justiça é uma palavra importante para nós, pois a palavra de Deus diz que fomos feitos justos para crer em Cristo. É o que está em 2 Coríntios, em Romanos. E tanto no grego quanto no hebraico, a palavra é repleta de significado. Parte de seu significado é fazer o que é certo, isto é, obedecer a Deus e fazer justiça no mundo. A segunda parte do significado, e igualmente importante, é a conotação de termos direito legal perante um juiz. Os dois significados são inseparáveis no sentido bíblico da palavra. E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês sobre uma questão do senso de justiceiras, né? Principalmente as mulheres. Os homens aqui, hoje é sexta, eu só não vou ficar mais, gente, porque eu tô exausta. Hoje eu comecei minha agenda às 6:30 da manhã e eu não parei. Hoje o videomaker ficou comigo aqui e ele até falou, até gravei nos meus stories, ele falou, Lê, as pessoas não entendem quando você fala que não responde o WhatsApp. Porque além de maternidade, além de casa, além de família do Senhor, eu tenho 3 frentes.
E entre essas 3 frentes, uma é a Conferência Asas, que tem um dia para acontecer. Então ele me viu organizar toda a estrutura ali por trás com o time de bastidores e responder, estar atenta. Fora toda a dinâmica de gravar com ele, meu time de mídias. Ele me viu entrar no projeto da BioHelp, que eu sou conselheira comercial nessa área de mentora executiva lá. Ele me viu atender uma das minhas clientes da sala do conselho. Ele me viu fazer uma conexão com uma grande especialista numa plataforma na rede vizinha. E ver a dinâmica das crianças, marido, crianças, funcionária, toda essa parte. E eu almoçando e fazendo tudo isso com ele, gravando. Nós gravamos material para 3 semanas de conteúdo e gravando conteúdos profundos e lendo a Bíblia, e troca de roupa e faz isso e coisa maquiagem. E fomos na igreja, fomos fazer visita técnica. E ele fala, né, que com uma diária, né, o tempo que ele gravou, geralmente ele fala para todo mundo que grava-se 10 vídeos longos. E aí ele fala para todo mundo que trabalha comigo, só que a Elaine dá para gravar 3 vezes mais, porque ela consegue entrar num super foco, no hiperfoco e produzir. Então quando eu me entrego assim, eu tô aqui com vocês 1 hora, de verdade. Eu não tô pensando, parece que eu tô numa bolha isolada de todas as coisas. Eu tô aqui com vocês em espírito e em verdade. Eu tô lendo o nome de vocês estão colocando as dores de vocês, eu tô em espírito orando pela vida de vocês. Eu tô lendo a palavra de Deus e eu tô, Espírito Santo, revela o que o Senhor quer através dessa direção. Quando eu leio o nome de vocês, não é uma seguidora do Instagram, é uma filha de Deus. Quando eu leio algo que vocês estão pedindo, não é um pedido para Elaine, é um pedido para Deus. Então, quando eu sento aqui com vocês, a entrega é para o Espírito Santo. Eu sento aqui antes e a minha oração é: eu não estou mais aqui. Usa-me. Eis-me aqui. Usa-me. Meu corpo é teu, meu coração é teu, meu espírito é teu, Espírito Santo de Deus. Cuida dos meus. Cuida dos meus enquanto eu estou aqui. Incrivelmente, meus 3 filhos estão aqui, o telefone está ligado e tudo coopera para o bem daqueles que em Cristo crê. Então hoje eu estou bem cansada, por isso que eu não fico um pouquinho mais com vocês. E isso foi uma libertação para mim. E porque eu sempre fui muito do over deliver, eu nunca soube falar não, sempre as pessoas me pediam. Isso foi um dos lugares que o Senhor mais me tratou, porque como eu tinha um problema da rejeição, do abandono, eu sempre queria fazer mais para eu ser amada. Eu sempre queria falar sim mais vezes para eu ser amada. Meu celular, eu dava conta de tudo para ninguém reclamar de mim. Então, eu tinha medo das pessoas reclamarem de mim e elas não quererem ser mais minha amiga, elas não quererem mais trabalhar comigo, as pessoas, os meus chefes não me reconhecerem mais, não falarem coisas positivas, porque eu colocava no homem toda a minha fé. É muito triste falar isso para vocês, mas eu cria no homem e não em Deus. Eu acreditava que quem de fato ia preencher todos os buracos, primeiro eram os meus filhos, depois um bom casamento, depois os meus negócios, as minhas amizades. E Deus, só para finalizar, que o Espírito Santo pediu para eu falar isso para vocês. Deus, quando ele quis me tratar, ele me deixou longe dos meus filhos, porque nesse período meus filhos ficaram lá na Ásia com a minha mãe, nessa pior semana. Ele botou meu marido numa UTI, ele me fez ver meu marido, todas as mazelas que meu marido há 12 anos fazia comigo. Ele me pediu o meu trabalho, ele revelou coisas de pessoas que eu trabalhava que não eram legais. Todas as minhas amigas, eu vivi um período de um deserto, de não ter amigas, de não conseguir falar com amigas. Eu tive um período de ficar longe de todo mundo, eu vivi 100 dias de solitude. Eu comecei negócios e o Senhor revelou uma face que foi uma mazela para mim. Eu comecei negócio, investi dinheiro pesado, sem autorização do Senhor, porque eu queria agradar pessoas, eu queria resolver a vida das pessoas, porque eu queria fazer as coisas com a força da minha mão. Então o Senhor tirou tudo de mim, todas as pessoas e todas as coisas que eu colocava no lugar dele, o Senhor tirou. E ele me deixou só eu e ele, só eu e ele.
e mais ninguém. Porque ele precisava me tratar. Porque senão eu iria, gente, me perder em todas as áreas. Então o Senhor me afastou de tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí ele começou a me tratar, ele me deixou um grande período ali no meu casamento, depois com os meus filhos. E eu não marcava, eu não saía, eu não encontrava ninguém. Ele não me permitia encontrar com ninguém. Depois ele foi colocando novas amigas, depois ele foi trazendo as amigas de volta, aí ele foi estruturando minha agenda, aí ele foi me dando projetos, trabalhos, outros negócios, ele foi trazendo a minha renda de volta. Mas nem treinar, teve um período que nem treinar eu conseguia, porque eu tinha um problema muito forte com autossuficiência no meu corpo físico. Eu acreditava que quanto mais maravilhosa, quanto mais G, né, que começa com G, aquela palavra lá, quanto mais exposta, quanto mais musculosa, quanto mais linda, quanto mais dura, quanto mais isso, mais o meu marido iria me amar. Quanto mais sensual eu fosse, mais o meu marido iria me admirar. E o Senhor foi me quebrando, sabe, em todas essas áreas. Ele foi tirando todos os poderes do mundo para me revestir com o poder e com a glória dele. Então, quando eu falo isso aqui para vocês, de obedecer à voz de Deus, é muito forte. É muito forte, muito, muito forte. Então, creiam na palavra de Deus. O Senhor vai curar cada uma de vocês e vai libertar cada uma de vocês no lugar que vocês precisam, no lugar que o Senhor quer curar vocês, quer libertar vocês. Para aquelas que não entregaram a vida para Jesus ainda, entregue a vida para Jesus, sabe? Creia que Jesus tem um plano para a vida de cada uma de vocês. Eu não tô falando sobre religião, eu não tô convidando vocês para irem na minha igreja, eu não tô convidando vocês para ter um nome, uma placa, eu tô convidando vocês para orarem e para lerem a Bíblia, porque a palavra é que transforma, a palavra é que liberta, é a palavra de Deus, e na palavra de Deus vocês verão o que é a verdade, o que não é verdade. Vocês encontrarão uma igreja que se aproxima da Bíblia. A igreja de vocês é aquela que segue a Bíblia. Se você está lendo na Bíblia que isso aqui não é lícito e a sua igreja faz isso, aí é você que tem que tomar uma decisão. Então, a minha direção aqui é para que você pegue a Bíblia assim como eu peguei e fui convertida pela palavra de Deus que começou dentro de um avião, e a minha entrega, a minha vida foi entregue para Jesus dentro de uma sala de UTI. E eu fui para uma igreja sim, porque eu creio no poder da unidade, porque amigos meus me levaram, e eu creio que há uma necessidade de uma confissão consciente com os lábios, um pedido de um perdão, um arrependimento e uma escolha consciente de entregar a vida para Jesus. Eu creio no batismo porque está na Bíblia. Descer as águas não é algo opcional, é algo que precisa ser feito porque está na Bíblia. O batismo no Espírito Santo não é frescura, é um revestimento do poder e da glória de Deus. Então, tudo que o Pai fez, eu faço. Tudo que aconteceu com Jesus, eu creio. Porque quando Ele voltar, eu quero que Ele olhe para mim e Ele fale: filha, tudo o que eu deixei na minha palavra, eu vi você fazer. Então eu não quero que Ele olhe para mim e fale: quem é você? Eu não sei quem é você, porque você não se aproximou de mim. Você fez tudo o contrário daquilo que se aproximava de mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, entregando esse dia, entregando essa palavra, entregando tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Ele há de fazer, porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é bondoso e grandes coisas o Senhor vai fazer nesse período. Amém? Curva a tua cabeça agora, fecha os teus olhos, respira fundo, porque o Espírito Santo está aqui. Duda, não dá vontade de ir embora mesmo.
A presença de Deus revigora a gente. Deus é bom demais. Ah, papai, como é bom viver na tua presença. Queremos aqui, Pai, em teu nome, reunidas, Pai, reunidos nós estamos, como a tua igreja. Queremos te agradecer, Pai, porque mais uma noite o Senhor nos sustentou. Mais uma noite o Espírito Santo de Deus se revelou. Mais uma noite corações foram tocados. Mais uma noite a tua palavra foi viva e eficaz. Pai, te agradecemos por esse período juntas e clamamos, Pai, por saúde. Observamos aqui, lemos aqui, Pai, pessoas que estão enfrentando o câncer, pessoas que estão com dificuldade para dormir, pessoas que estão vivendo quadros de ansiedade, Pai. Pai, todas as doenças emocionais, todas as enfermidades, Pai, que é o seu toque, vá agora, Pai, como um fogo consumidor, limpando, Pai, e liberando cura para todas essas vidas que necessitam de Ti. Paizinho, eu não sei o nome dessas pessoas, mas o Senhor conhece cada uma das suas criações. Pai, mesmo para aquelas pessoas que ainda não conquistaram a filiação, visita essas pessoas, Pai, porque sabemos que o Senhor não segrega, sabemos que o Senhor não faz separação, que o Senhor libera cura para todos. Existem lares, Pai, que assim como o meu, precisa ver o teu agir dentro de UTIs, visita as UTIs, visita as pessoas que estão fazendo todo e qualquer tratamento hospitalar agora, Pai. Visita também essas mulheres que viveram o adultério, que continuam sendo traídas. Visita o coração dessas mulheres que não conseguem se posicionar, não conseguem, Pai, reconhecer que o Senhor é Senhor e Salvador, não conseguem chegar para o marido e se posicionar e falar, eu te perdoo. Mas para ter restauração e restituição, você precisa escolher ser um homem novo. Pai, elimina todo tipo de medo, repreende toda angústia, repreende, Pai, todo pensamento, Pai, de que com elas não é possível. Cuida de cada uma dessas mulheres, Pai, especialmente nessas áreas de adultério, Pai. Temos consciência que isso tem se tornado cada vez mais comum, Pai. E vá nesses homens também, constrange esses homens, Pai, que estão nesse exato momento, nessa noite de sexta-feira, adulterando fora dos seus lares, Pai. Constrange esses homens e faça esses homens agora voltar para casa. E que essas mulheres sejam surpreendidas e que elas mesmas vão olhar para esses homens e saber que foi a boa mão do Senhor que virou o volante, que tirou o aplicativo, que não fez esse homem chamar um aplicativo, que ele voltou, se ele estiver indo a pé, faça ele voltar agora. Coloque todos os impedimentos, Pai, para que esses homens, para que essas mulheres também que estão adulterando, Pai, parem de adulterar. Pai, sabemos que o teu santo nome precisa curar famílias, Pai. Queremos repreender toda disfuncionalidade familiar, Pai, porque precisamos de uma geração que vai viver milagres, sinais e maravilhas, muito mais do que nós vivemos, que vai crescer em estatura, em poder e em autoridade, para que o teu reino avance, Pai. Por isso estamos agora clamando o teu santo nome, para que o Senhor cure corações feridos e que a família volte a ser, Pai, um lugar sagrado, um lugar maculado, um lugar de procriação, Pai, um lugar de amor, um lugar de paz. Que homens e mulheres, Pai, cônjuges agora, possam se olhar, Pai, com amor. Com, Pai, aquele sentimento de que um depende do outro, Pai. Porque estamos aprendendo e aprendemos nessa semana que o Senhor fez a mulher para que o homem tivesse, Pai, uma relação de família, Pai. Para que pudessem, Pai, se multiplicar. Pai amado, Pai querido, receba esse clamor na autoridade que há no nome do teu filho, Pai, porque nós estamos aqui nos colocando em oração corporativa, em jejum corporativo, Pai, para que o teu reino avance. Aqui não são somente 200 e poucas pessoas, são 200 e poucas famílias, que a partir dessas famílias, Pai, nós possamos nos multiplicar e levar a tua palavra aonde quer que a planta dos nossos pés pisem, Pai. Eu declaro
uma liberação de vozes, liberação de garganta agora, para que pessoas que estão aqui não tenham mais vergonha de falar de Ti, Pai. Vozes são liberadas, mentes são liberadas, Pai. Faça com que essas pessoas que estão aqui agora leiam a Tua Bíblia, assim como o Senhor fez comigo, que o Espírito Santo de Deus ministre. Que elas possam abrir a boca e falar da Tua palavra com tranquilidade, Pai, com doçura, com misericórdia e com graça, para que a correção através do Espírito Santo possa acontecer através delas também. Paizinho, dê uma noite de sono que restaura o corpo físico, restaura as emoções. Para aquelas mulheres que têm medo de se deitar com seus maridos porque sofrem abusos psicológicos, para aqueles maridos que chegam, Pai, embriagados em casa e forçam relações sem consentimento, Pai, que o Senhor derrame a Tua misericórdia agora, Pai, em dose dobrada, Pai, multiplique, Pai, proteja essas mulheres, Pai, e que elas possam se fortalecer no Senhor, Pai, para conseguirem se posicionar e para falar para esses parceiros que o Senhor é a autoridade nesse lar. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, Pai. E eu te louvo e te agradeço por cada revelação, por cada direção nessa oração que o Senhor trouxe. Usa-me, Pai, como uma flecha. Lança-me, Pai, para onde o Senhor quiser. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, porque eu creio que o Senhor não me curou para que eu retenha tudo que o Senhor revelou para mim. E assim como o Senhor tem cada vez mais transformado a minha casa e a minha família para servirmos ao Senhor, eu libero essa unção agora. Que mais filhos sejam alcançados por Ti, mais paciência, mais tranquilidade, mais generosidade. E que os maridos, Pai, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus na intimidade. Eles podem até não reconhecer o Senhor publicamente como Senhor e Salvador, mas eu creio que no coração deles, assim como o Senhor tem feito aqui na minha família, o Senhor vai fazer no coração desses homens que ainda não confessaram publicamente, mas o Espírito Santo já começou a agir, porque o Senhor me fala que a obra será completa. E assim eu creio e me despeço das minhas irmãs e dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo inteiro. Um beijo para vocês, o Senhor é com vocês e creiam que Ele faz mais do que pedimos e do que sonhamos. Vão em paz e amanhã nós estaremos aqui às 21 horas.